Muito obrigado. Como é que tá a energia, galera? Mais ou menos. O dia inteiro puxado, né? Muitos conteúdos incríveis. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Quero primeiramente agradecer o convite da ANS Marketing. E é uma paixão estar podendo compartilhar o assunto que eu mais falo na minha vida e mais falo nos meus negócios, que é a gestão do tempo. Quantos de vocês, levanta a mão agora, quantos de vocês também sentem que o tempo nunca é suficiente para fazer tudo o que tem que ser feito durante o dia? Nossa Senhora, 90 e poucos %. E se eu te falar que o problema não é tempo, mas sim o que você faz com o teu tempo? Vocês sabiam que a maioria dos empresários hoje, e a maioria dos profissionais, eles apenas apagam incêndios o dia inteiro? Ficam atolados em funções que não levam eles para o que eles precisam, em vez de focar naquilo que realmente importa, em vez de focar naquilo que realmente é atividade-chave, estratégica para o negócio crescer e também para ele se desenvolver como pessoa. Eu sou Felipe Floriani e eu convido você, eu desafio você a sair daqui hoje com uma nova perspectiva sobre gestão do tempo. E é isso que eu quero ajudar vocês. Minha meta, pessoal, é aproveitar o melhor, otimizar esse tempo, para não cansar vocês mais ainda, né? Não tem como falar de gestão do tempo e cansar e deixar vocês improdutivos. Então, minha meta é tornar você um empresário, um empreendedor produtivo. Ah, Felipe, eu não sou empreendedor e eu estou aqui no evento. O conteúdo serve para mim? Com certeza, porque a gestão do tempo existem bases, fundamentos da produtividade que servem para qualquer pessoa. Mas o nosso foco maior hoje acaba sendo o público empreendedor. Como é que você pode fazer para dominar o teu tempo, multiplicar os seus resultados e ter mais tempo livre? Será que isso é possível? Para você que não me conhece, quero contar um pouquinho da minha história. Eu sou de Rio dos Cedros, tenho 30 anos. E a minha família, em 95, construiu uma academia lá em Rio dos Cedros. Uma academia de ginástica, musculação. E eu sou de 94, ou seja, eu literalmente nasci dentro da academia. Então, o ambiente de esporte, pessoal, fez parte e faz parte até hoje da minha trajetória. Então, eu consegui criar valores através disso que são muito importantes para mim e que eu uso muito para a minha vida e para os meus negócios. Valores como disciplina, força de vontade, comprometimento. Fazer as coisas até o final e a própria gestão da rotina, a gestão do tempo. Porque hoje o atleta, se ele não tem uma gestão de rotina, ele não consegue alcançar a performance máxima. Como vocês podem ver aqui à esquerda embaixo, né? Grande lutador, Vitor Belfort. Minha carreira foi passando e eu não tinha o interesse de empreender quando eu era mais novo. Eu não tinha esse sonho. Mas a vida meio que me forçou. Primeiro porque meus pais criaram essa empresa. Uma academia pequena, familiar, que foi crescendo ao decorrer do tempo. Em 2018 eu perdi meu pai, o que me forçou ainda mais a aprender e tocar o negócio. E nesse momento foi o momento mais desafiador da minha vida, porque você perde uma pessoa importante e a vida não para, infelizmente. Você passa por um processo de luto, quem passou por isso sabe como isso é pesado, e você vive o momento, mas você tem que tirar lições desse processo. Senão você fica com depressão. E foi quase o que aconteceu. Mas eu me segui firme no processo. Fui me desenvolvendo, fiquei na área bancária por quase 7 anos. Só que eu senti que não era meu lugar ali. Eu sentia que eu tinha que entregar algo muito maior para as pessoas, que estava dentro do meu coração. Com o tempo fui me especializando, buscando mentorias, formações em diversos sentidos que voltassem para o desenvolvimento humano. E como é que eu cheguei nessa área? Em 2016, eu tive em São Paulo com o Érico Rocha, muitos de vocês devem conhecer do marketing digital, então tive a oportunidade de estar aprendendo com ele. E quando eu comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento humano e negócios, né, que veio através do marketing digital também, eu peguei um livro, eu não gostava muito de ler. Eu era CDF na infância, né, mas eu não gostava muito de ler livros. E quando eu peguei um livro que se chamava O Poder do Hábito, que ele é da capa amarela, eu li esse livro de 300 e poucas páginas em 5 dias. E para mim foi um feito absurdo para uma pessoa que não gosta de ler.
E eu comecei ali entender que eu precisava e gostava desse tipo de assunto, me desenvolver como pessoa. Comecei a atender na parte da noite, buscar clientes e fazer uma transição de carreira aos poucos, com muito planejamento, mesmo trabalhando na parte bancária e também ajudando a gerenciar a academia. Então eu tinha uma rotina tripla, praticamente, de trabalho, mas eu nunca deixei de cuidar da minha vida pessoal, como saúde, ver meus amigos, manter relacionamentos. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Eu faço muita coisa na minha vida e ainda assim eu consigo ter o meu momento de tempo livre. Eu consigo ter momentos que eu posso ficar sem fazer nada, se eu quiser. E eu posso ensinar isso para as pessoas agora. Me aprofundei ainda mais e eu resolvi ficar só na área da produtividade e gestão do tempo. Muito do que eu trago, pessoal, ele envolve a parte mental, que vem dessa base do atletismo. Então, a gente teve em 2019, um projeto que a gente atendeu atletas para ajudar esses atletas a performarem melhor em competições. Aqui tem uma foto de um atleta que eu atendi, a Kalindra. Ela teve uma passagem pelo UFC e foi uma experiência muito legal pegar um atleta desse porte, porque a gente consegue entrar na cabeça do atleta e ver como ele funciona, como ele tem foco, como ele consegue gerenciar isso tudo. E a parte mental faz parte da produtividade, que eu vou falar um pouco mais disso com vocês. Então, graças a um bom trabalho, graças a uma persistência, hoje são mais de 700 pessoas treinadas, já atualizou um pouquinho. Empresário, mentor, palestrante, e há pouco tempo fui convidado também para ser colunista do Jornal do Médio Vale, aqui de Itajaí, com uma coluna Produtividade e Gestão do Tempo. Então, sou muito feliz nesse processo, por estar crescendo, por estar podendo entregar valor para as pessoas. E, como eu falei para vocês que eu sempre gostei de estudar, um valor que eu aprendi nesse tempo é que se eu invisto em mim, não tem nada que possa roubar isso. Então, sempre que você tiver a oportunidade de ter um mentor com você para acelerar o processo de aprendizado, isso vai economizar o teu dinheiro, apesar de você ter investido, mas é um investimento que traz um retorno que ninguém mais te tira. Então, nesse processo, foram diversas formações, especializações, que me trouxeram até esse palco hoje, para falar a verdade. E a primeira pergunta que eu faço para você hoje: qual que é o seu ativo mais valioso? Ah, o tempo, porque é a gestão do tempo, né? Será que é o tempo mesmo? Estou falando disso, né? Mas quando eu faço essa pergunta, geralmente as pessoas respondem: Felipe, o meu maior ativo é meu filho, meu maior ativo é minha família, meu maior ativo é minha saúde. E está tudo certo, não tem uma resposta certa e errada. Mas o que eu quero trazer para conectar com o tema de hoje é que é o seguinte: se eu não tenho tempo, eu consigo cuidar da minha saúde? Se eu não tenho tempo, eu consigo dar atenção de qualidade para quem tem filho, família, para a esposa? Se eu não tenho tempo, eu consigo cuidar de mim, dos meus hobbies, ter meu tempo sozinho também, viajar, passear? Então, galera, nosso ativo hoje, ele precisa ser o nosso tempo, porque eu não consigo comprar mais tempo. Isso pode parecer um pouco frustrante, porque a vida passa, né? E os momentos que passam, a gente não volta mais. Se eu ficar olhando para trás, a gente fica maluco. Então, eu tenho que aproveitar cada momento e administrar meu tempo melhor. E essa é a minha missão hoje. Você repete essas frases aqui durante o teu dia? Cara, 24 horas nunca são suficientes no meu dia. Se eu tivesse 48 horas, tudo estaria resolvido. Eu conseguiria colocar tudo no papel e resolver. Eu trabalho tanto, parece que não rendeu. Meu dia está uma correria. Às vezes vou dar um bom dia para uma pessoa: como é que você está? Nossa, estou corrido. Estou corrido. Está uma correria, uma loucura. Não tenho tempo para a vida pessoal. Meu dia passou voando e não fiz nada importante. Galera, tudo isso aqui são frases muito comuns que a gente escuta. E meus clientes também trazem isso quando vêm fazer uma mentoria, algo nesse sentido. Mas será que o fato de ser comum precisa ser normal? Será que eu preciso continuar com isso aqui na minha vida? Sendo que eu posso mudar? Então a gente tem que começar a abrir a cabeça para novos horizontes e entender que o que eu tenho hoje pode ser mudado se não está bom. A gente tem que mudar algumas crenças que a gente foi adquirindo ao longo da vida
e que essas crenças são pensamentos que hoje muitos deles são pensamentos limitantes. E se eu tenho uma crença limitante, eu vou agir para realizar essa crença. Então, se eu acho que eu não tenho tempo e está tudo certo, eu vou viver dessa forma e não vou ter a mentalidade para mudar. Então, existe uma grande diferença entre o ser ocupado e ser produtivo. A pessoa que é ocupada, ela trabalha, não sai do lugar, ela apaga incêndios o dia inteiro. Quando eu falo apagar incêndios, é ficar resolvendo o BO, em vez de focar naquilo que vai trazer resultado para você e para o teu negócio. Não sente que está avançando, quer dar conta de tudo e nunca tem tempo livre. Agora, a pessoa que é produtiva, que ela sente que é produtiva, ela foca em resultado, na qualidade em vez de quantidade. Então, não é quanto mais eu faço, mas o que eu faço que vai trazer mais resultado para mim. Eu organizo uma agenda e gerencio meu tempo. E eu foco na filosofia menos é mais. Então, como diz nossa amiga Oprah, a questão essencial não é o quão ocupado você está, mas sim com o que você está ocupado. Faz uma análise, faz uma reflexão sobre a tua agenda, sobre a tua rotina, sobre as tuas ações. O que está ocupando? O que está tomando o teu tempo que você não consegue hoje ter tempo livre? Que você não consegue hoje usar o teu tempo de uma melhor forma possível? Faz essa análise. Isso é muito importante para você começar a entender quais são os teus ladrões de tempo. Hoje nós temos vários ladrões de tempo. E quando você começa a identificar isso, o tempo começa a sobrar. Só que você tem que identificar e eliminar. E logo mais eu ensino você a fazer esse processo. E você, empreendedor, o que você faria com mais tempo livre hoje? Como é que você usaria o teu tempo se você tivesse mais 3, 4 horas disponíveis no dia? Você usaria para melhorar o teu negócio? Para buscar uma renda extra? Para cuidar da tua saúde? Para ficar mais tempo livre? Para ficar no tédio, sem fazer nada? E isso aqui é importante perguntar, pessoal, porque o teu motivo é o que vai te mover e é o que vai te sustentar ao longo do tempo. Se você não tem bons motivos, a chance de você desistir com o tempo é muito grande. Então, o motivo é aquilo que te sustenta, é a tua motivação. Então, pensa nisso. Eu comecei a querer gerenciar melhor meu tempo. Por que você quer isso? Hoje eu quero trazer... Passei aqui. Hoje eu quero trazer alguns conceitos de produtividade que conectam com a alta performance que eu tenho trazido dos atletas. Então eu consegui conectar um novo conteúdo de produtividade que liga com a alta performance, que está tudo interligado hoje. Talvez muitos de vocês já ouviram falar sobre o que eu vou trazer hoje, mas eu quero que vocês fiquem de mente aberta, porque cada insight que você pega aqui, ele pode ser a chave que você precisa para mudar hoje a tua vida, a tua produtividade, o teu negócio. Quando a gente fala em performance, galera, a gente tem que entender que não é mais só sobre trabalho, sobre produzir no trabalho. Eu tenho que entender que o meu corpo, a minha vida, tem mais áreas para eu cuidar. Então, como é que está a minha mente? O que eu estou colocando para dentro da minha mente? Quais são os conteúdos que eu estou alimentando a minha mente? Quais são os livros? Quais são os conteúdos? Como é que está a minha espiritualidade? Eu creio em algo maior, eu busco algo maior, uma energia, um universo. Eu acredito em algo, que existe algo fora daqui. E eu não estou nem falando de religião, tá, pessoal? Como é que estão as minhas emoções? Como é que eu gerencio? Como é que está a minha inteligência emocional? Quando eu sinto raiva, quando eu fico estressado, quando eu fico triste, como é que eu gerencio isso? Isso afeta diretamente os resultados. E como é que estão o meu corpo? Como é que eu estou cuidando da minha máquina, né, que é o que eu preciso para ficar bem, para produzir? Como é que está o meu sono? Então, galera, eu quero compartilhar com toda essa experiência que eu vim atendendo atletas e também empresários, ajudando eles a performarem melhor na rotina deles. Quero trazer alguns conteúdos e estratégias que CEOs e atletas de alta performance usam para aumentar a produtividade. Isso aqui não é conteúdo que eu tirei de Google, não é conteúdo que, enfim, não teve as evidências científicas e até empíricas. Então, além disso, eu busquei entender na mente dos atletas e empresários que eu atendi para poder trazer para vocês também. O que essas 3 celebridades têm em comum aqui? Alguém sabe me dizer? O que falaram aqui? Disciplina? Quem mais?
Sucesso? Como? São referências no seu negócio. Oh, ali, ó. Como é teu nome? Bruno. À esquerda a gente tem Michael Jordan. No meio a gente tem Gisele Bündchen. E à direita Jeff Bezos. Referências mundiais no que fazem. E tudo que vocês falaram está certo. Mas o que o meu brother falou agora aqui é que o que eles têm em comum com cada um de nós aqui também é as mesmas 24 horas. Então, como é que essas pessoas utilizaram o tempo delas da melhor maneira possível para, de fato, conseguir performar melhor? E a meta é que você consiga também ter essa noção de que dentro das suas 24 horas é totalmente possível você melhorar em muito a tua produtividade. Melhorar em muito a tua rotina. O dia não precisa ter mais de 24 horas. Até porque se tivesse, se você não mudar o teu método de produtividade, a tua mentalidade em relação a isso, o dia pode ter 100 horas. Vai continuar igual, porque a gente vai procrastinar, a gente vai se sabotar, a gente não vai aprender a descansar quando precisa. Então, o tempo poderia ser 15 horas no dia, iria ser a mesma coisa. A gente tem que usar ele a nosso favor. Então, galera, algumas estratégias aqui de empresários e atletas de alta performance. Quando eu vou focar em algum objetivo, se eu fico aceitando tudo que vem na minha frente, se eu não sei dizer não, se eu pego vários projetos ao mesmo tempo, eu não consigo gerenciar isso. E o que acontece nesse momento? A minha energia fica dissipada em várias direções. Eu perco o foco, perco a atenção e eu não tenho grandes avanços. Então é o famoso atirar para qualquer lado. Comece a refletir sobre os teus objetivos ou sobre as tuas rotinas. Será que você está fazendo isso? E como é que deveria ser? Com foco, quando a energia ela é concentrada em uma única direção, aí a chance de dar certo é muito maior. Não é que você precisa ter um único objetivo na vida, mas que sejam menos. Quanto menos, melhor, mais você consegue dar foco. Quando você começa um projeto, se você tem só ele, é muito melhor. Eu falei para vocês no começo da palestra hoje, que eu trabalhava em 3 lugares. Na parte bancária, eu atendia à noite algumas mentorias e ajudava na academia. Cara, loucura total. A minha energia estava ali, ó, lado esquerdo. Quando eu fiz a transição de carreira, eu falei, eu preciso escolher, senão eu vou endoidar. Quase deu um burnout na época. É loucura isso. Então, quando eu tenho foco, eu tenho mais resultado. E entrando também no assunto de foco, como é que eu posso fazer para ter esses momentos? Existe um termo que muitos de vocês devem conhecer, que é chamado de flow, que muitos atletas usam para as competições e muitos empresários usam para também tirar objetivos do papel e conseguir permanecer focado. O flow também é conhecido como estado de fluxo ou estado ótimo. Ele é um momento, pessoal, ele é um estado mental que acontece quando uma pessoa realiza uma atividade e se sente totalmente absorvida naquilo que ela está fazendo. Eu sinto uma sensação de energia, prazer e foco total no que eu estou fazendo. Quem aqui, levanta a mão, quem já sentiu que passou por um estado de flow? Você fez uma tarefa, passou tão rápido que você não viu, foi tão prazeroso, você estava com energia em alta e você realizou, sei lá, em muito menos tempo. Levanta a mão. Uma galera. Como é que vocês ativaram isso? Se fosse fazer de novo, vocês saberiam? Dá para ativar. E não é difícil ativar. Olha só esse gráfico, que interessante. O gráfico mostra uma relação entre nível de desafio e nível de habilidade. À esquerda para cima, nível de desafio, e embaixo para a direita, nível de habilidade. Quando a minha habilidade ela é muito alta em alguma coisa, e o meu desafio é muito baixo, eu tendo a ficar num relaxamento. Né? Quando o meu nível de habilidade ele é pequeno e o meu desafio é muito alto, a meta é muito alta, eu fico ansioso, preocupado. Se vocês ficaram ansiosos, preocupados em algum momento, é porque talvez tenha que desenvolver mais habilidade naquilo. Quanto mais você treina em alguma coisa, mais você fica bom. Qual que é o objetivo para entrar em flow? É à medida que você desenvolve as tuas habilidades em relação a alguma coisa, você aumenta o teu desafio. O Michael Phelps, que é o maior recordista olímpico de natação, ele era um cara que vivia em altíssima performance e ele, todo treino, queria bater o próprio tempo dele. Ele é o maior recordista olímpico. E é difícil, nos próximos anos, acho que bater o que esse cara fez.
E esse cara era inconformado por performance. Milésimos de segundo, e cada dia ele tinha que evoluir. Então, ele aumentava cada vez mais a meta dele, à medida que ele aumentava os treinos dele também. Então, quando você faz isso, você desenvolve em alguma área, algum projeto, algum estudo, algo no sentido de você quer executar alguma ação, e você sobe também o nível de desafio, você se desafia, você tende a chegar num estado de empolgação, controle, e aí sim o flow. Vocês que passaram e sentiram o flow, vocês fizeram isso aqui inconscientemente. Mas agora vocês podem estar ativando isso aqui dessa forma. Beleza, galera? Outra estratégia que é muito usada é o seguinte. A nossa mente ela tem é como se fosse um balde de água para tomar decisão ao longo do dia. Hoje, o Mark Zuckerberg falava muito isso sobre o poder de decisões, né? Por isso que ele usa roupas mais simples, usa todo dia uma camisa da mesma cor, para não ter que pensar muito e consumir decisão. As pessoas que estão nesse nível de negócio, eles fazem isso porque cada decisão delas é muito importante. E os mínimos detalhes importam. Talvez você não precise usar a mesma roupa todo dia, mas você consegue usar uma estratégia que é fazer as tarefas mais difíceis de manhã. Coloca as tarefas mais difíceis logo cedo e deixa as tarefas mais tranquilas ao longo do dia. Porque ao longo do dia a gente vai perdendo a capacidade de decisão e a gente não consegue ter energia para fazer aquilo. Outra estratégia é que você tem que, muitas vezes, aprender a perder para ganhar. É que nem um investimento. Eu vou botar um dinheiro aqui, vou perder nesse momento o dinheiro, para ganhar mais no final. Então, quando eu falo em gestão do tempo, pessoal, nada mais é do que eu estou fazendo escolhas. E muitas vezes, quando o tempo ele parece que não tem o suficiente, é porque eu fiz escolhas erradas. E está tudo certo, a gente está aqui para aprender e sempre melhorar. Quando eu digo sim para uma oportunidade, eu estou dizendo não para outras. Então, o que eu estou dizendo sim demais que está tirando o meu próprio tempo? E outra característica é a obsessão. Quando eu quero conquistar alguma coisa, eu tenho que ser a pessoa que mais acredita e que mais vai ser obcecado por aquilo. Se eu não for obcecado pelo meu próprio objetivo, quem é que vai ser? Não vai ter alguém que vai vir te cobrar, galera. Ainda mais para quem é empreendedor. Muitas vezes é uma jornada mais solitária. E você não tem uma cobrança de cima, porque às vezes a tua empresa é você mesmo. Só que lembra dos motivos, galera? O motivo pelo qual você começou a tua empresa. Para ganhar dinheiro. Está tudo certo. Se for esse motivo, a gente abre uma empresa para lucrar. Vamos ser sinceros, né? A gente abre para ganhar dinheiro. Mas coloca um outro motivo além desse. O que você está servindo as pessoas com o teu trabalho? São motivos que te ajudam a permanecer. Porque quando você ganhar muito dinheiro, não vai ser só isso que vai te alimentar. Tem que ser algo muito maior. Pessoal, tem um estudo que eu quero ajudar vocês agora a ajustar a agenda de vocês para ter mais tempo livre. Einstein, Da Vinci e Mozart tinham esse hábito em comum. Eles usavam e tiravam propositalmente momentos de tédio, momentos de ócio, para despertar a criatividade deles. Eles, de forma proposital, tiravam ali dias, enfim, fora do trabalho, para não pensar em nada. E aí que a gente tem que entender que eu preciso criar o meu tempo livre como empresário. Por quê? Porque se eu não criar o meu tempo livre, não definir o meu tempo livre, as demandas, as pessoas, as prioridades das outras pessoas vão vir até mim. E eu não vou conseguir tirar nunca o meu tempo livre. Então, uma estratégia para criar tempo livre é você, como se fosse marcar uma reunião com você mesmo. Você marca uma reunião com o teu sócio, com o teu cliente, com várias pessoas na tua agenda, certo? Por que você não marca uma reunião com você mesmo? Por que você não define o dia que você vai tirar férias, o dia de tempo livre? E, galera, não é preguiça. Eu estou uma segunda-feira, eu tirei meu dia de folga aqui, porque eu trabalho bastante. Tem que perder essa crença de que eu não posso descansar, eu não posso parar. E olha só o benefício de você parar de vez em quando, para você e para o teu negócio. Você começa a ter conexões criativas, processa melhor suas emoções, e isso vai girar, tanto para a tua vida pessoal quanto profissional. Importante aqui citar, criar momentos sem distrações. Nada de você tirar uma folga ali, quiser processar as ideias,
mas está ali o dia inteiro no celular, com as notificações apitando todo momento, né? A notificação ela é terrível, Julian falou agora no começo, na abertura, ela gera um pico de dopamina, um pico de prazer, que na verdade só te atrapalha. Os picos de prazer que eu tenho que buscar na minha vida são com coisas naturais, praticar exercício, sair para correr, fazer algo natural, que aí sim eu forço a minha mente a se acostumar com coisas naturais, com o tédio também. Eu tenho que me acostumar com o tédio. Se eu fico o tempo inteiro me alimentando com dopamina que vem dos celulares, eu vou cada vez mais ficar viciado nessa dopamina, nessas notificações. É muito perigoso isso. Pessoal, não tem como falar hoje mais de produtividade sem falar de gestão de energia, tá? Ela está muito ligada à performance. Então, como é que eu faço hoje, em passos simples, que vocês podem aplicar já hoje mesmo, para gerenciar melhor a minha energia? Existem 3 pilares da produtividade sustentável. E quando eu falo sustentável, pessoal, eu gosto de trazer, por quê? Porque tem muito empresário que tem uma crença de que produtividade é trabalhar igual um condenado. Desculpa a palavra. Mas não é mais isso. Não é mais só isso. Então, pessoal, quais são esses 3 pilares para eu ter uma produtividade saudável, sustentável? O primeiro pilar é a minha a minha energia física. Como é que eu faço para ter mais energia física? Fontes, uma alimentação adequada, e não precisa ser uma dieta mirabolante, não, tá? É só você diminuir um pouco o açúcar, diminuir industrializados e começar a comer um pouco melhor, você já consegue mais fontes de energia. Quem tiver condição e puder procurar um nutricionista para ajudar nesse sentido é muito importante, tá? Porque ele vai saber ajustar o que você precisa para render melhor ao longo do dia. O segundo fator é o sono. E isso aqui muitas vezes é negligenciado. Se eu durmo mal, se eu acordo várias vezes durante a noite, durmo em horários diferentes e acordo em horários diferentes, eu acordo cansado. Muitas vezes o próprio sono, se ele for começar a ser ajustado, eu entro no sono reparador, que é o sono REM. Que aí sim eu entro no sono profundo. Então, se eu começo a dormir melhor, a minha energia já de manhã ela já é mais alta. Muitas vezes é só isso que falta. E também praticar exercícios é um grande fator de gerador de energia. Quais são as perdas? Quando eu tenho convulsões, vícios ou fico doente com muita frequência, eu perco a minha energia física. Então, se você cuidar aqui do lado esquerdo, a chance de ter o lado direito diminui muito. Beleza? O segundo pilar é a psico, a energia mental. Quais são as fontes? Está sempre estudando, desenvolvendo, fazendo meu cérebro trabalhar, colocando conhecimento de qualidade na minha mente. O segundo, segurança. Se eu me sinto seguro, se eu tenho uma casa, um local para ficar, se eu tenho sensação de segurança, eu tenho uma energia mental equilibrada, elevada. E o terceiro é estabilidade financeira. Pessoal, acho que todo mundo aqui, alguma vez na vida, já passou por dificuldade financeira, né? Como isso dá dor de cabeça, né? Como isso gera perda de energia mental. A gente fica preocupado. É motivo de briga em relacionamento, é motivo de muitas coisas. Então, se você começar a cuidar das suas finanças, ter uma rotina mais equilibrada, você começa a equilibrar também a tua energia mental. Quais são as perdas? Passar muito tempo com futilidades, vendo coisas que não agregam. Passar muito tempo também estressado ou ansioso, tem que ver aí as causas disso. Você pode procurar também um auxílio nesse sentido. E passar muito tempo com medo. Isso gera uma perda absurda de energia mental. E o terceiro pilar é a energia social, que é o pilar social da energia emocional. Essa energia emocional, galera, ela vem de momentos legais com família, amigos, momentos de lazer. Isso é muito importante para manter essa parte ativa. Então, às vezes, a gente fala em produtividade, não, eu tenho que produzir, eu tenho que ser motivado o dia inteiro, eu tenho que ter alta performance. Mas, galera, os momentos também divertidos, com pessoas que você gosta, são importantes. Olha só como ele está ligado com produtividade também. Quais são as perdas? Se eu me isolo demais, se eu tenho sentimentos de rejeição ou relações tóxicas, isso afeta muito a minha energia emocional. Então, eu tenho que cuidar muito disso. E olha só esse estudo, galera, que mostra uma pesquisa feita com americanos sobre as principais resoluções de Ano Novo, as principais metas de Ano Novo, que as pessoas mais queriam lá no dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro. Fazer dieta ou comer de forma saudável. Me exercitar mais, perder peso. Economizar mais, gastar menos. Aprender uma nova habilidade, um novo hobby. Parar de fumar, ler mais, encontrar outro emprego, beber menos álcool e passar mais tempo com a família. Levanta a mão quem daqui conseguiu relacionar
esse desejo com os 3 pilares do bem-estar? Alguns aí? Vocês conseguiram perceber que os pilares do bem-estar, se você cuidar desses principais pilares, que são os 3, bio, psico e social, vocês vão estar realizando tudo o que a maioria das pessoas mais querem. Então, se o que eu mais quero é isso aqui, e é muito particular, isso de cada um, obviamente, mas é isso com base nessa pesquisa, cuidando dessas áreas do bem-estar e da produtividade sustentável, eu consigo realizar esses objetivos, ser muito mais feliz e ser muito mais próspero na minha vida. Então, pessoal, a produtividade pessoal vai aumentar os resultados em todas as áreas da vida. Olha a palavra grifada, galera, pessoal. A produtividade pessoal vai aumentar os seus resultados. Quando você começar a cuidar de você, quando você aumentar a tua performance, você vai aumentar os resultados em todas as áreas da tua vida. Pessoal, não tem CNPJ que dure sem um CPF forte. Guarda essa. Não tem CNPJ que dure sem um CPF forte. Apesar de que uma empresa é construída por uma pessoa. Então, por que eu não estou cuidando mais de mim? Que é o que sustenta isso. Galera, quero entrar aqui em alguns mitos agora da produtividade, que a gente ouve por aí, muitas crenças, e que, na verdade, esses hábitos, a gente acha que é produtivo muitas vezes, mas eles mais atrapalham do que ajudam. Tá? Tem alguns hábitos que a gente pode começar a mudar o pensamento a partir de agora. Foi nos ensinado que fazer várias coisas ao mesmo tempo é ser produtivo, né? Muitas vezes a gente aprende que tem que fazer. Se a pessoa aqui, ó, da foto com vários braços, né, várias coisas ao mesmo tempo. Mas saiu um estudo, galera, que mostra que quando eu faço mais de uma atividade importante ao mesmo tempo, a minha mente não consegue manter a atenção. Eu não consigo manter o foco e realizar aquilo com qualidade. Então, quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo não foca e perde energia. Então, eu tenho que buscar ser monotarefa. Não é aprender a fazer menos coisas. Eu tenho que dominar, tenho que ser polivalente, fazer várias coisas na minha vida. E cada coisa que eu aprendo é importante para eu poder dominar tudo. Mas, quando eu vou executar uma ação, se eu conseguir fazer só ela e terminar, e até o final, eu melhoro muito o meu foco, tá? E, consequentemente, a minha produtividade. O segundo mito é quando eu sou centralizador demais. Se eu busco querer dar conta de tudo sozinho e eu não delego, eu vivo uma vida cheia de tarefas, pressionado, cansado, e uma hora, né, a conta chega. Então eu tenho que aprender a delegar, eu tenho que aprender a confiar nos outros, e muitas vezes, galera, o que falta é processos. Muitas vezes o que falta é um ajuste de rotina, um ajuste de processos, tanto na tua vida pessoal quanto profissional, teu negócio, para você não ser tão centralizador. Outro mito da produtividade. Galera, a gente vem de algumas eras, né? Nós passamos por várias eras. A era agrícola, a era industrial, hoje a gente está na era mais avançada em relação à tecnologia, conhecimento, informação, e não para de avançar, certo? Só que conceitos das eras antigas ainda permanecem hoje em dia, em relação a de que eu preciso trabalhar até estar cansado e estressado. Trabalhar duro é importante, com certeza, né? A gente que é empreendedor sabe que eu tenho que fazer além da média, né? Mas será que eu não tenho que ter um momento de pausa? Será que eu tenho que trabalhar até ficar cansado e estressado? Porque daí minha performance vai baixar. Então eu tenho que cuidar muito com isso, com essa pegada do trabalho duro, porque muitas vezes, cara, tem que dar uma relaxada, tem que escolher os momentos que você vai parar. E hoje a gente não é remunerado pelo esforço, mas sim pelo nosso resultado. Se eu trabalhar 10 horas e entregar X, e eu trabalhar 3 horas e entregar 2X, é muito mais inteligente eu entregar o que eu tenho se eu conseguir em muito menos tempo. Não é sobre o tempo, sobre o esforço, galera. Ah, mas eu estava muito esforçado naquele projeto. Infelizmente, a vida não é assim. Ela remunera quem gera o resultado. E a gente tem que aprender isso. Outro mito da produtividade, isso aqui a gente usa muito lá na academia, em Rio de Cedros, né? Que eu tenho que esperar a motivação para agir. A motivação é o motivo para você agir, certo? E no começo você tem uma motivação muito grande para fazer algo, certo? Que nem para academia.
Estou motivado, me matriculei, comprei o plano, comprei roupinha, as brusinhas, fitness, né? Só que com o tempo a gente vai perdendo um pouco de motivação. E o que sustenta a motivação? Alguém sabe me responder? Disciplina. A disciplina sustenta a motivação. Quando eu não tenho mais quando eu perco os meus motivos. Eu tenho que sempre estar relembrando os motivos pelo que me fizeram começar alguma coisa. Coloca num quadro, num post-it, coloca em algum lugar o porquê que você decidiu fazer academia, por exemplo. Porque quando você não tiver motivação, o que vai sustentar a disciplina? Então, como eu faço para ter disciplina? Cada vez mais, repetidamente, quando eu faço alguma coisa, eu vou criando essa disciplina. Então, galera, se eu vou para a academia, mesmo sem vontade, eu fortaleço a minha mente a criar disciplina. Vai chegar uma hora que vai ficar fácil. No começo, tudo é difícil, mas quando vira um hábito, isso é chamado de hábitos automáticos. Eu vou automatizando as minhas atividades. A gente escova o dente hoje com muita facilidade, certo? Por quê? Porque eu faço centenas de vezes, né? 2, 3 vezes por dia, pelo menos. E eu faço há anos isso, todos os dias. Dirigir o carro também, né? A gente começa a dirigir o carro e não sabe nem a posição dos pedais. Depois fica tudo automático. Eu não penso mais, agora eu vou botar a primeira. Não, vai automático. Então a disciplina é criada nessa repetição. Outro mito, galera, é que o empreendedor nunca tem tempo livre. E isso aqui é uma crença, e eu trouxe agora para vocês, com um estudo que mostra que eu tenho que aprender a criar o tempo livre. Assim como eu crio uma reunião com um cliente, eu tenho que criar o meu momento de tempo livre, senão ele nunca vai chegar. Não vai ter alguém que vai chegar para você e falar, cara, segunda-feira, fica em casa. Teu funcionário, né? Segunda-feira não vem, eu cuido aqui. Não vai chegar, galera. Você tem que definir isso. A tua agenda é você que controla. Então não é sobre fazer cada vez mais, mas sim fazer cada vez melhor. Não é sobre quantidade, mas é sobre qualidade. Pessoal, eu postei um story quando eu cheguei aqui, e eu fiz uma enquete, né, sobre algumas perguntas que vocês poderiam fazer para mim, para eu responder no palco. E o Tiago, não sei se o Tiago está aí, ele mandou uma pergunta. Agenda digital, ela é... Agora não lembro direito, mas a agenda digital, ela é importante para fazer uma boa gestão da rotina? Aqui a gente tem a foto do Google Agenda atrás, né? Google Calendar. E eu vou te dizer que sim, com certeza, você tem que ter uma agenda hoje. Se você não tem uma agenda, você vira a agenda de outras pessoas. Ah, mas eu não gosto de usar agenda. Cara, aprende a gostar, nem que você use uma agenda física, mas você tem que ter pelo menos anotado o que você tem que fazer no teu dia e a quantidade de tempo que isso vai tomar. Porque a partir do momento que você começa a usar uma agenda, você começa a ver os buracos que você precisa achar para ter tempo livre, ou para construir uma renda extra, ou para fazer algo que você queira. Então a agenda ela é muito boa para isso. Se você não usa uma agenda, eu recomendo. No começo é meio chato, é meio maçante você lançar as ações na tua agenda, mas você vai entender que o tempo passa, aquilo que você mais quer conquistar é porque você está executando as ações que estão dentro da tua agenda. Se você vive uma vida que não tem isso organizado, as coisas vão acontecendo, você não tem metas, você não consegue evoluir, e a agenda serve para isso. Ela é como se fosse o teu assistente, para te lembrar o que você tem que fazer. E respondendo novamente a pergunta do Tiago, sim, tem que ter uma agenda, e digital ela é muito mais flexível, porque eu consigo acessar no meu celular, eu consigo chegar em casa, no computador está sincronizado. Mas mais importante que usar uma agenda é o que eu estou lançando nessa agenda. Lembra, galera, não é se ocupar, encher a agenda cheia de coisas, mas é colocar ações produtivas que vão fazer eu crescer e realizar os meus sonhos, seja lá qual for o teu sonho. E para te ajudar um pouco mais nesse sentido, tem uma matriz que ela é bem conhecida mundialmente por matriz Eisenhower. Ela foi criada por um dos presidentes norte-americanos, chamado Dwight Eisenhower, e como ele tinha um cargo muito alto de gestão, liderança, ele tinha que tomar decisões muito grandes na rotina dele. E ele criou uma matriz para priorizar melhor as tarefas e tomar melhores decisões. Essa matriz ela é bem famosa e ela é bem fácil de usar. Ela é separada em 4 quadrantes por nível de importância e nível de urgência. Como é que eu faço para usar essa matriz?
Eu começo lá em cima, à esquerda, no importante e urgente. Está escrito faça agora. Por quê? Porque é uma tarefa que já estourou o prazo. Eu não tenho mais tempo para realizar essa tarefa. Normalmente é uma tarefa que eu não planejei direito, eu procrastinei, me perdi e ela estourou. Tá? Felipe, se for um imprevisto, alguma coisa que está fora do meu controle. Galera, imprevistos acontecem com todas as pessoas. Quando você faz um planejamento, você minimiza a possibilidade de ter imprevistos, mas ainda assim eles podem acontecer. Então, quando você está criando as suas ações diárias, vamos dizer que você tem 10 ações para fazer no dia. Coloca 7. Trabalha com uns 30% de margem. Deixa um tempo para urgências. Porque, cara, a gente é ser humano, pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer algum BO na família, enfim, algo que você tem que resolver. E aí, tendo que resolver isso, enfim, você tem que resolver. Então, trabalhar com margem é que nem ir para o aeroporto, né? 3 horas antes. Eles pedem para você ir com margem, para não ter problemas. E pode ter imprevisto. Ainda assim, pode ter imprevisto. Então, o primeiro ali em cima é fazer agora. Se a tarefa chegou nesse ponto, você tem que executar. Não tem mais prazo. O segundo é o não urgente e o importante, que é lá em cima à direita. Que é você agendar as suas ações. A gente acabou de falar de agenda. Então, tudo que você conseguir trabalhar nesse quadrante vai ficar muito mais leve a tua vida, porque você vai trabalhar com planejamento. Então, domingo à noite, de preferência, antes de começar a semana, tira ali 15 minutinhos para lançar as ações na tua agenda que você tem que fazer durante a semana. Coloca ali o que você tem que fazer, agenda, as reuniões, enfim, para academia, coisas que dependem de você, e deixa isso agendado. Aqui embaixo, pessoal, à esquerda, a gente tem o delegar, que são as tarefas não importantes, mas são urgentes. Que daí eu posso achar uma pessoa, né, que possa fazer isso por mim, porque eu vou focar em ações mais estratégicas para o meu negócio. E aqui embaixo, afinal, é eliminar, que são tarefas não importantes e não urgentes. Aqui a gente encontra muitos ladrões de tempo, tá, pessoal? Ladrões de tempo que às vezes é ficar demais em rede social, ver TV em excesso, checar e-mail constantemente, mesmo que não precise abrir o e-mail direto, isso tudo toma tempo. Então, se você conseguir eliminar, ou pelo menos reduzir o uso disso, é legal, tá? Rede social, galera, toda rede social, Instagram, de preferência, ele tem lá o tempo de uso, né? Então, mostra quanto tempo você está passando por dia. Então, começa a ver isso. Cara, eu quero ter mais tempo livre no meu dia, mas eu estou 3 horas por dia no Instagram. Obviamente, se você não trabalhar com isso, né? Mas é um indicador que mostra onde é que você está colocando o teu tempo. O próprio celular, seja iPhone ou Android, ele mostra, né, o tempo que você passa em cada aplicativo. Então, você começa a ter uma noção. Pô, TikTok, 2h30 hoje, rodando os vídeos. Então, galera, isso aqui é uma matriz para vocês colocarem as tarefas antes de colocar numa agenda. Então, eu vou colocar na minha agenda tarefas que passaram por uma matriz, que é como se fosse um filtro, e aí sim, as maiores prioridades eu vou jogar na minha agenda. Não vou encher a agenda de função, de tarefa que eu nem sei que vai dar certo. Eu vou focar nas prioridades. Então, quais são as maiores prioridades do seu dia? Você tem que definir elas para que o mundo não defina por vocês. O ideal, galera, é que seja de 3 a 5 ações produtivas no dia. Meu, Felipe, eu faço muito mais que isso. Eu sei, mas será que todas elas são produtivas? Quando eu falo tarefa produtiva, pessoal, são tarefas que vão levar você ou o teu negócio para o objetivo que você quer. Planejei uma viagem de família. É uma ação que vai levar para você para um objetivo. Não tem a ver muitas vezes com um profissional. Ah, agora eu quero aumentar as vendas. Então, eu tenho que colocar ações que vão fazer aumentar as vendas. O objetivo que você quer conquistar tem que estar quebrado, separado em ações na tua agenda. E aqui já pegar mais um insight que muitas vezes faz as pessoas desistirem de projetos. Quando você começa a definir um planejamento, uma meta, uma ação, para conquistar alguma coisa, normalmente a tarefa ela é muito grande, tá? E aí a gente tem que quebrar em ações para não se desmotivar. Então, galera, aplicar a lei de Pareto 80-20, eu defini 80% do tempo para as atividades produtivas e 20% do tempo para procrastinação saudável. Tem que ter o meu tempinho para mim, né? Ninguém é produtivo 100% do tempo, galera, tá? Não tem como fazer isso. Link para baixar a ferramenta
vocês vão receber um e-book gratuitamente nesse link, e dentro desse e-book vai ter a matriz Eisenhower para vocês poderem estar fazendo o download, tá? Esse aqui é meu presente para vocês. E vocês tiverem dificuldade em usar, enfim, pode me chamar no meu Instagram, tá? Pessoal, dentro desses conceitos que eu trago aqui para vocês, o meu objetivo não é vender nada, mas eu gosto sempre de mostrar o que eu faço para as pessoas entenderem mais, tá? Hoje, depois de atender centenas de atletas e empresários, a gente criou um método, uma mentoria, que foca em empreendedores que querem ser mais produtivos. Dentro dessa mentoria, pessoal, a gente trabalha alguns pilares. O primeiro é o START, que a gente faz um raio-x da tua produtividade, a gente consegue entender de fato como é que você está hoje, para onde você quer ir e o que a gente tem que ajustar na tua rotina. Tá? Isso é feito com uma ferramenta que eu criei com base nesses treinamentos. Pilar número 1 são códigos ocultos da produtividade. Então, dezenas de conhecimentos ali dentro que fazem você mudar suas crenças em relação à gestão do tempo, outras mentalidades de CEOs, atletas de performance, para você aplicar. Pilar 2, o poder da mentalidade. Aqui a gente entra naquilo que te sabota, naquilo que tira os teus resultados e você fica travado na rotina. Isso aqui é muito importante. E a parte mental é um dos pilares mais importantes da mentoria. Opa, passei aqui. Depois vem o hiperfoco, que é a capacidade de você se manter focado em relação aos seus objetivos, como é que você faz para não desistir e ir até o final. E o 4 é o mestre do tempo, que é o fato de ajudar você a gerenciar e dominar a tua rotina para, de fato, você ter mais tempo livre. Então, quem quiser saber mais, pessoal, fica o convite para me chamar no meu Instagram, para a gente poder conversar e eu te apresentar sem compromisso como funciona essa mentoria. Galera, eu encerro o conteúdo de hoje com uma frase muito importante. Ser produtivo é uma questão de escolha. Qualquer coisa na vida que vocês forem fazer, vai partir de vocês. Qualquer decisão que parta de vocês, está no controle de vocês. E aquilo que está no controle de vocês só depende de vocês. Quando você quer aprender alguma coisa, se você decidiu a aprender isso, vai até o final. E usa o poder de decisão que tu tem para mudar o teu jogo. Se você buscou isso, coloca uma intenção e busca realizar. Galera, é um prazer, foi um prazer estar compartilhando um pouco do que eu sei. Busquei ser o mais breve possível. E aqui estão os meus contatos. E eu espero que, de alguma forma, o conteúdo de hoje consiga ou conseguiu melhorar muito a forma como você enxerga a produtividade. Eu espero que o conteúdo de hoje, de fato, vocês consigam aplicar pelo menos 10% do que eu falei. Porque teve muita palestra interessante hoje e ainda tem mais. E, pessoal, aqui estão os meus contatos. E, para finalizar, eu quero deixar um convite e até uma ação. Para você que me seguir no meu Instagram hoje e me mandar um direct escrito ANS Produtividade, eu vou fornecer para você gratuitamente um outro conteúdo, um outro material sobre como atletas e empresários utilizam a produtividade deles na rotina deles, que foi muito do que eu trouxe aqui, mas tem muito mais. E, como forma de agradecimento, também entregarei esse e-book para quem me seguir e enviar lá no meu direct. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Legal, obrigadão, Felipe.